Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de PHP. E na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando com MySQL. Vamos criar um formulário que vai ser preenchido com dados de múltiplas tabelas. Então nós iremos preparar algumas tabelas e com os dados dessas tabelas nós vamos preencher, nós vamos completar o nosso formulário. Então nós vamos criar um formulário rápido, um formulário pequeno, curto, de pesquisa, como se fosse um formulário de pesquisa. E para preencher, para criar esse formulário, nós vamos buscar os dados em tabelas. Por exemplo, nós vamos ter uma tabela com estados e uma outra tabela de transportes. Vamos preencher um campo select do formulário com os registros da tabela estados e os outros registros da tabela de transporte, nós iremos criar checkbox. No final nós vamos juntar tudo isso, os itens selecionados, e gravar em uma terceira tabela. Então basicamente essa é a ideia de hoje: criar um formulário que use dados de mais de uma tabela e no final grave tudo isso em uma outra terceira tabela, ok? Então a aula de hoje, formulário usando múltiplas tabelas. Logo depois da vinheta, roda aí! Bom, moçada, então aqui no computador eu já estou com algumas coisas prontas aqui. Muito pouca coisa, mas já tem algumas coisas prontas. Esse aqui é o arquivo do formulário, tá? Notem aqui que eu já gravei com extensão PHP. Aqui vai conter o formulário, mas ele não é um HTML. Por que ele é um PHP? Porque ele vai buscar as informações no banco de dados. Como é um formulário de pesquisa, uma pesquisa simples, eu só vou precisar do nome, do estado e do tipo de transporte. Suponhamos que seja uma pesquisa aí sobre transportes preferidos. Vou dar umas opções, a pessoa vai selecionar. O campo nome ela vai digitar. O campo estado, eu vou buscar os estados no banco de dados. E o campo transportes, as opções de transporte, eu também vou buscar no banco de dados. Tá bom? Então vamos lá. Por isso que esse arquivo ele é o PHP, ok? Por isso que ele não é HTML. Bom, como eu vou trabalhar com o banco de dados, então eu tenho que realizar a conexão. Eu vou criar o código PHP da conexão aqui em cima, tá? Só fazer o include, tá certo? PHP, ok. Vamos fazer o include aqui do nosso arquivo da conexão. Include. E aqui tem um detalhe, né? Esse arquivo aqui, formicad aula 44.php, ele está dentro de uma pasta, certo? O arquivo do include nós vamos ter que voltar aqui na nossa estrutura. Cadê aqui? Ó, conexão.inc, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer esse include aqui, voltando uma pasta aqui na nossa estrutura de banco de pastas. Eu vou buscar aqui o conexão.inc, ok? Beleza. Não posso deixar de esquecer, na verdade, né, de finalizar a conexão. Então, vou abrir um novo PHP aqui no final para já criar o encerramento da conexão. Então, MySQL e close. Vou fechar a conexão com. Beleza, já fiz o include da conexão e o fechamento dessa conexão. Agora, no corpo da página, aqui eu vou misturar PHP e HTML, obviamente, né? O formulário é construído em HTML, aí não tem jeito, ok? Então, vou misturar aqui. Vou criar um título H1 aqui, pesquisa H1, ok? E aqui vamos iniciar o formulário. Vou dar um nome para esse formulário. Isso aqui eu não vou ficar dando detalhe, tá, gente? Porque nós já aprendemos isso aqui nas aulas de HTML. Método de passagem, ok? O encerramento do formulário. O que vai conter o meu formulário? Então, vai ter alguns labels. Label.
Vou dar um BR aqui. Um input. Daqui a pouco a gente constrói esse input com 2 BRs. Só estou colocando a estrutura básica aqui. Na sequência ali vai ser o nome, né? Aqui vai ter o select, para a pessoa selecionar o estado. Name FUF. Ok. Esse select, obviamente, vai ser construído pelo PHP. Tá? Eu vou pegar os dados do banco de dados. Daqui a pouco eu vou mostrar as tabelas. Nós vamos buscar os estados lá e vamos preencher esse select aqui com os estados de lá. Tá certo? Muito bem. Depois do select, vamos lá, BR. Dá mais quebra de linha aqui. E vamos a um novo label, que vai ser o campo dos transportes. Que aqui também vai entrar um PHP que vai buscar os transportes na tabela, ok? Na tabela de transportes, e colocar esses registros aqui. Então, depois disso, nós vamos colocar um BR e, por fim, vai vir o botão. Então, input, tape, submit, com value, gravar, pesquisa. Ok. Beleza. Formulário aí, a base, né, a estrutura do formulário já está pronta. Vamos mostrar aqui, vamos lá no Easy PHP, Administration. Já está abrindo Edge aqui, né? Essa questão ele é um pouco demorado. Eu achei o Edge um pouco mais demorado aí do que o Google Chrome. Não sei se ainda é uma questão do Windows, tá? Que agora eu estou usando o Windows 10 aqui, ou se é uma questão do próprio navegador. Mas vamos aguardar aqui que ele vai abrir. Bom, demorou muito lá no Edge, eu abri aqui, dei uma pausa no vídeo e abri aqui no Chrome mesmo. Então vamos lá no Easy PHP. Já estamos, né? Vamos lá no PHP MyAdmin e vamos dar uma conferida lá nas tabelas. Veja bem, eu criei aqui uma tabela chamada TB Pesquisa com os seguintes campos. Vamos lá, colunas aqui. Com os campos registro, autoincremento, registro da pesquisa, nome, estado e os transportes aqui, ó, carro, avião, navio e trem. Na tabela transportes, eu criei aqui, só tem duas colunas, né, aqui, ó, código e transporte. E eu tenho alguns transportes cadastrados, aqueles lá, ó, carro, avião, navio e trem. Carro código 1, avião código 2, navio código 3 e trem código 4. Então, essa é a tabela de transportes. Tenho a tabela TBUF com os estados, todos os estados cadastrados, com o nome, né, e a sigla desse estado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar transportes e UF para preencher o nosso formulário. Pegar o que o usuário marcou aqui no estado, né, qual o estado, quais os transportes que foram selecionados e gravar isso aqui na tabela pesquisa. Certo? A tabela pesquisa está zerada aqui, ó. Então, eu vou pegar o nome que a pessoa digitou, vou gravar aqui. O estado que ela selecionou e gravar aqui. E o carro que ela selecionou, eu vou gravar com o valor 1. E o que ela não selecionou vai ficar com o valor 0, que é o padrão. Esses campos aqui, eles são do tipo boolean, né? Verdadeiro ou falso aí. Vai ser 0 para carro não marcado e 1 para carro marcado. Tá certo? Então, vamos ao nosso trabalho. Primeira coisa, nós vamos preencher o formulário aqui com os dados da tabela TBUF e TB Transportes. Então, aqui no formulário, TBUF vai ser um campo do tipo select. Então, aqui eu vou abrir o PHP, ler os dados da tabela TBUF e colocar cada um daqueles estados dentro de um option aqui do select. Então, gente, é muito simples.
À primeira vista, parece que é uma coisa muito complicada, mas não é. Olha só, que óbvio. Eu simplesmente vou fazer a consulta da query e preencher, colocar o echo aqui para escrever, né, o comando option aqui, que são as opções do select. Então, vamos lá, sem demora aqui, ó. Vamos fazer o nosso select, nosso comando select. Selecionar todos os itens de onde da tabela TB o F, certo? Vou dar aqui um order by o F para ficar em ordem alfabética. Ok? Vamos executar esse comando? Então, reza aqui. Vamos lá no mysqli query. O que a query precisa? Da conexão e do comando SQL. Executei a query. O que eu vou fazer? Agora eu vou verificar as linhas retornadas pelaquela consulta, no caso ali todas as linhas da tabela, e cada linha eu vou criar um option aqui para esse select. Notem que esse conjunto, esse bloco PHP, está dentro aqui do select, ó. Certo? Então, os options aqui do select vão ser preenchidos pelo PHP. Então, vamos lá, vamos criar um while aqui para poder ler as linhas retornadas pelaquela consulta. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de vreg, de registro, ok? Que vai receber mysqli fetch row. O que eu preciso passar? Eu preciso passar o resultado aqui da query, certo? Então, variável res. A cada iteração desse while, ele vai me retornar uma linha. Ok? Eu quero pegar primeira coluna, segunda coluna. Voltando aqui, ó, só para a gente conferir. Estou na tabela UF. Primeira coluna é o estado, segunda coluna é a sigla. Então, primeira coluna, vou criar as variáveis aqui, né? Variável UF vai receber quem? Daqui do reg. Reg é um vetor, né? Porque primeira coluna, segunda coluna. Coluna 0, coluna 1. Então, div_reg vai receber aqui a primeira coluna de índice 0. E a variável v sigla vai receber lá do vreg a coluna de índice 1, que é a segunda coluna. Então, estou pegando aqui o UF, o estado, e a sigla. Muito bem. Obtive os valores retornados ali e vou criar agora o campo option. Então, com o echo, eu vou criar aqui o campo option. Olha que fácil. Tá vendo? O option precisa aqui de um value, que eu vou passar aqui para ele a sigla. Está na variável v sigla, certo? O que vai aparecer escrito? Vai aparecer escrito aqui o valor da variável VUF, que é o nome do estado, ok? E criei aqui o option. Então, para todas as linhas lá da tabela aqui TBUF, certo? Para cada linha retornada, ele vai criar um option aqui dentro do meu select. Então, olha que fácil, gente. Tá vendo? Já criei o meu select. O select já funciona aqui. Vamos ver? Olha aqui, ó. Vamos ver isso funcionando aqui. Vamos lá no nosso alias. Pastinha, aula 44. Vamos clicar aqui e ver se não tem nenhum erro, né? Vamos ver se ele gera o formulário. Olha só, gerou o formulário. Ok? Então, olha aqui o select com todos os campos lá do banco de dados. Tá bom? Olha só, deu esses errinhos aqui por causa dos caracteres especiais, né? Então, nós temos que mudar aqui o nosso char7, aqui, ó, que está o TF8. Vamos mudar para o ISO 8859-1. Beleza, resolvemos o problema.
F5. Olha lá, agora ele usa os caracteres especiais, aí, os acentuados. Então, esse select, gente, ele foi totalmente preenchido com os dados do banco de dados. Voltando aqui no nosso código, olha só coloquei aqui o select, certo? E gerei cada option do select com os registros aqui que foram retornados aqui da tabela TB-UF, certo? Vamos fazer esse nome aqui, ó. Campo nome é um input do tipo text name. Vou dar o nome dele de fnome. Ok. Tem que ter um label para esse select aqui também, né? Vamos aqui, ó, selecione seu estado. Beleza? E esse último aqui agora, nós vamos pegar os dados lá da tabela de transporte. Então, aqui, ó, selecione seu meio de transporte favorito. Seus, né? Pode ser mais de um. Seus meios de transporte favoritos. Joia! Vamos ver lá vamos fazer uma revisão aqui na nossa tabela. Vamos lá aqui na tabela de transportes. O que nós temos aqui? Nós temos dois campos, código e transporte. Então, nós temos que pegar esses dados aqui e jogar lá para o nosso formulário. Então, como a pessoa pode selecionar mais de um meio de transporte, eu vou fazer isso aqui como checkbox. Eu posso selecionar todos os meios de transporte aqui, tá? Então, eu quero dar essa opção. Então, é melhor eu criar como checkbox. Vamos ao PHP aqui para preencher, para criar os checkbox. Olha só, eu copiei aquele código anterior aqui, só para facilitar a vida, tá, gente? Beleza? O que nós precisamos fazer? Eu preciso dar aqui um select, selecionar todos os itens, onde? Na tabela TB_transportes. E aqui eu não vou ordenar, vou pegar a ordem que está lá na tabela mesmo. Vamos ver se é isso? Vamos conferir aqui. TB transportes. Muito bem. Então, TB transportes. Selecionar todos os dados da tabela transportes. Executei a query, certo? Nada de diferente, olha só. Fiz um while aqui, só que as variáveis vão ser diferentes, né? Porque aqui eu tenho código, vamos dar uma conferida, ó, código e transporte. Então, vou armazenar aqui na variável vcode o primeiro registro e na variável vtra, de transporte, o segundo registro. Vamos lá para o nosso echo, que vai criar os elementos checkbox. Então, input, né, eles são do tipo checkbox, checkbox, ok? Name, esse name aqui tem um segredinho, porque é mais fácil a gente trabalhar com vetor, quando for pegar os dados, capturar os dados, tá? Então, eu vou criar o nome em forma de vetor, que vai ser o vetor ftransp, olha aqui, ó, chavinha aqui do nome do vetor, e cada item com um value. Agora sim, cada item com um value que vai ser o nome aqui, ó, do transporte, que está armazenado aqui na variável vtra. Opa, faltou vtra. Ok. Não, value não vai ser o vtra não, peraí, gente. Deixa eu ver aqui. Pode ser, mas vamos ver aqui, ó, nós pegamos o código, então o value vai ser o código, tá? Vamos trocar aqui, o value vai ser o código e o texto vai ser o vtra. Já que nós pegamos as duas aqui, né? Vamos utilizar. Então, br no final. Olha só, bacana, vamos ver se isso funciona. Vamos salvar. Atualizar aqui. Atualizar. Beleza, olha lá. Nome, onde a pessoa vai digitar. O estado, onde ele vai selecionar. Esses dados aqui foram
foram buscados lá no banco de dados. E olha aqui, ó, os carros, um checkbox, certo? No carros não, né? Os meios de transporte. Um checkbox para cada meio de transporte. Esses meios de transporte aqui são ele buscou lá na tabela. O que nós precisamos fazer agora? Simplesmente, quando eu clicar em gravar, ele vai chamar o arquivo que vai fazer, vai ter a rotina para poder gravar a nossa pesquisa no banco de dados, na tabela pesquisa. Vamos a esse arquivo? Vamos lá. Vou aproveitar tudo isso aqui, ó. Vou salvar, arquivo salvar como, e deixa eu ver o nome que eu vou dar para o arquivo. Vai ser processa aula 44. Isso. Então aqui, ó, processa aula 44. Aproveitando aqui, vou copiar para acabar de preencher o formulário. Deixa eu abrir ele aqui novamente, ó, o FormCAD. FormCAD, acabar de preencher o formulário, olha só. Action. Quem que ele vai chamar? Ele vai chamar o processo aula 44. O método, tanto faz. Post ou get. Vou colocar get, tá? Só para a gente ver os dados preenchidos, ok? Mas pode ser post também, aqui tanto faz. Muito bem, então eu tenho aqui o formulário e a aula, o processa.44. O processa.44, eu não vou precisar desse tanto de HTML aqui, não. Deixa eu ver. Não vou, não. Vou deletar esse tanto tudo de HTML aqui. Vou deixar um PHP mais simples aqui, só para fazer a rotina de gravação e falar que foi gravado. Bom, include já está aí, fechamento da conexão já está aí. Eu posso escrever esses dados. Primeiro eu tenho que obter, na verdade, né, o que está sendo passado lá do formulário. Eu posso escrever e gravar isso no nosso banco de dados. Vamos lá? Vamos obter os dados? Então, vou criar aqui a variável vnome. O que está sendo passado? O nome, o estado e os transportes. É isso aí. Então, eu preciso da variável vnome, v, o f, unidade federativa, né? E v, vou chamar aqui de vt. VT, variável transportes. Ok? Muito bem. Então, cada uma aqui vai receber o seu devido get. Já que eu estou fazendo a passagem lá, né, por get, então cada um vai receber o seu devido get. Já vou copiar isso aqui para lá, para adiantar nosso trabalho. O primeiro aqui vai receber o valor do campo fnome. O segundo, o valor do campo f, o f. E o terceiro aqui, esse aqui na verdade não vai receber nada. Esse aqui não vai receber nada, não. Esse aqui é só a preparação do array. Então, eu vou colocar até um TMP aqui de temporário e um array. Por que eu criei esse array? Vou explicar já com 4 elementos aqui. Por quê? Porque eu quero gravar da seguinte maneira. Vamos voltar aqui na nossa tabela de pesquisa. Olha só, não tem nada. Vamos lá na estrutura dela, colunas. Eu quero gravar aqui, ó, para cada item, quando a pessoa seleciona um carro lá, eu vou indicar que ele está selecionado. O que estiver selecionado, eu vou indicar com 1. O que não estiver selecionado, eu vou indicar com 0. Tá certo? Então, por exemplo, primeiro pesquisado que selecionou avião e trem vai ficar carro com 0, avião com 1, navio com 0 e trem com 1. Ok? Então, para ficar mais fácil essa administração, eu vou armazenar, vou criar um array com 4 posições em 0. Se o primeiro transporte, que está na posição 0, foi selecionado, eu vou passar 1 para a primeira posição. Por exemplo, suponhamos que ele selecionou lá o primeiro e o segundo transporte. Então, vou passar 1 para cá e 1 para cá. Se ele selecionou o segundo e o último, eu vou passar 1 para cá e 1 para cá. E gravar isso.
lá no nosso banco de dados. Então, é só para facilitar o nosso trabalho aqui, esse array. Bom, quer escrever na tela? Vamos lá, escrever na tela é fácil, né? Então, só com eco aqui, vou escrever nome, buscar aqui o nome que foi passado, que está na variável vNome, estado, buscar aqui a variável VOF, joia, um BR aqui, para passar para a linha de baixo. E agora vamos indicar os transportes selecionados. Então, eco transportes selecionados. Muito bem. Outro BR. Por enquanto, nada de muita novidade, né? Agora é que vai vir a grande novidade. Eu vou indicar aqui os transportes que foram selecionados. Então, eu vou usar um loop for each para isso, que vai facilitar muito o nosso trabalho. Olha aqui, vamos à estrutura aqui que vocês vão entender. Então, for each, lembra do for each? Olha aqui como é que é a sintaxe dele. Aqui, eu vou passar o meu array lá do formulário. Esse array aqui, ó, que nós criamos, cadê aqui, ó, ftransp. O array aqui dos componentes checkbox. Então, vamos passar o array aqui. Get, lá foi get, né? Passando aqui o array ftransp. É isso mesmo? Deixa eu ver. Array ftransp. Vou até copiar e colar aqui para não correr o risco de colocar o nome errado. Passando o array e armazenando cada item do array na variável que eu vou chamar aqui de transporte, enfim, de transporte. Beleza, olha só que fácil, hein? Então, todos os itens que foram marcados aqui no checkbox, quando a gente clica no submit, ele só envia, gente, os itens que foram selecionados. Os itens que não foram selecionados, ele não envia. Então, se eu selecionar 2 itens, ele vai enviar somente esses 2 itens, tá certo? Se eu selecionar os 4, ele vai enviar os 4, ok? Então, aqui vão estar aqui nesse vetor transp. Então, para cada item que estiver aqui, eu vou armazenar aqui na variável tra, certo? E vou preencher aqui o meu vetor, a função do meu vetor aqui, ó, de acordo com os itens selecionados. Então, tá aqui, ó. Para o primeiro índice do meu vetor, vou passar aqui o índice aqui, porque aqui ele está passando, lembra aqui que está passando, ele passa o código. Olha aqui, ó, value é o código, ok? Esquece disso não. O código lá na tabela está organizado em 1, 2, 3, 4, beleza? Está na ordem certinha lá. Então, por exemplo, se ele selecionou o primeiro registro, o código dele passado é o 1. Ok? Mas a posição dele é o 0. Lembra disso, que o índice começa em 0. Se ele selecionou o terceiro item, a posição de índice dele é o 2. 0, 1, 2. Então, eu passei o código, mas eu vou subtrair aqui de menos 1, ok? Porque o meu índice lá começa em 0. Então, ele vai pegar esse vetor nessa posição e armazenar o valor 1. Então, se ele selecionou o segundo e o último, ele vai colocar 1 aqui e 1 aqui. Beleza? Quem não lembra do for each, gente, volta lá na aula de for each, tá? Dá uma revisada lá no for each para esclarecer bem isso daqui. Vamos escrever, né? Escrever aqui os transportes selecionados, variável vtra com br. Essa escrita aqui eu só estou fazendo para dar um feedback, tá certo? Feedback aí para a pessoa saber direitinho aqui o que foi selecionado, o que está sendo gravado
no banco de dados. Não tem necessidade de fazer essa escrita, não. Agora sim que vai vir um comando para gravar no banco de dados. Então, vamos fazer aqui o nosso SQL. Por enquanto, ali eu só escrevi, né, na tela. Então, vamos ao insert. Insert into tb pesquisa os valores. Então, vamos aos valores. Primeiro campo da tabela pesquisa. Vamos lá. Campo reg, do tipo autoincremento. Olha só, autoincremento. Então, eu não coloco valor, eu deixo valor null. Segundo, texto, variável vnome. Aqui, ó, foi passado o nome. Terceiro, deixa eu conferir lá que eu já esqueci. Nome unidade federativa, nome estado. Então, vamos lá. Terceiro, variável VUF. Tá aqui. Muito bem. Nome, estado. Agora, o que vem aqui? Os carros, né? É isso, os carros, não, os transportes. Carro, avião, navio, trem. Então, vamos lá. Transportes. Array. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição. Olha aqui, ó. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição. Ah, beleza, gente. Olha que trem fácil. Então, pegando aqui da variável VT, TMP, né? VT, TMP, aqui, ó. TMP, o valor de índice 0. Muito bem. A mesma coisa para as outras posições. 2, 3, 4. Então, aqui da posição 1, da posição 2, da posição 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Comando SQL criado. Vamos rodar. Vamos executar o nosso SQL. Então, MySQL query, conexão, comando SQL. Beleza. Vamos dar mensagem aqui agora, né? Pesquisa gravada. Joia. Vamos ver se isso tudo está funcionando? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Preencher. Tem que atualizar aqui, né? Porque eu acho que eu não tinha gravado lá. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Bruno do estado de Minas Gerais. Meios de transportes favoritos. Carro, avião. Gravar a pesquisa, a hora da verdade, né? Gravar a pesquisa. Ó, funcionou. Erro, sem erro, hein? Nome Bruno, estado Minas Gerais. Transportes selecionados 1 e 2. Pesquisa gravada. Vamos lá conferir isso. Vamos lá, tá aqui. Vamos lá, pesquisa. Aqui, ó. Nome Bruno. Estado 0. Opa. Isso aqui nós temos que conferir, hein? Meio de transporte, aqui, ó. Carro selecionado, avião selecionado. Navio não, trem não. Olha que beleza. Vamos lá de novo. Vamos fazer uma nova pesquisa aqui. Vamos voltar. Deixa eu ver aqui porque que ele passou 0 lá, né? Vamos voltar no nosso código aqui. Deixa eu ver aqui. Então, nome, o VUF é o nome da variável, tá certinho. Variável UF, variável S. O get tá pegando aqui FUF, que tá vindo daqui. Deixa eu ver, cadê? Select name FUF. Vamos lá, deixa eu só executar de novo aqui para ver se está certo. Get, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer um novo pesquisador aqui. Vamos colocar outro estado para a gente testar. Rio de Janeiro, e aqui vai ser avião e navio. Gravar pesquisa. Vamos ver o que ele passou aqui. Nome. Tá certo. Estado do Rio de Janeiro, a passagem que ele fez certa. Deixa eu ver aqui. Transporte
o 2 e o 3, ok. A passagem ele fez certa. É algum problema na gravação. Vamos só conferir aqui. TV pesquisa. Aqui, hotel 0, transportes, avião e navio. Ok. Então, algum erro aqui na gravação. Vamos conferir aqui o nosso código de gravação. Deixa eu ver. Não, aqui tá certo. Ah, tá. Peraí. Eu acho que pode ser na tabela. Pode ser um problema na tabela. Que ele está gravando 0. Ah, tá. Eu acho que é na tabela. Eu acho que esse campo aqui tá errado. Ele deve ser do tipo int. Que é o F. Int. Então, é isso. Aqui, ó. Esse campo, ele não pode ser do tipo int. Ele é um campo varchar. Beleza. Agora provavelmente vai funcionar. Vamos ver? Vamos fazer mais um aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer aqui, colocar o nome dos meus cães aqui, né? O Bruce, que vai ser do estado, deixa eu ver aqui, Santa Catarina. E o Bruce vai gostar aqui de carro e trem. Gravar pesquisa. Ok, 1 e 4, Bruce, Santa Catarina, 1 e 4. Vamos ver isso aqui. Pesquisa. Beleza, lá, ó, Bruce, Santa Catarina. Agora corrigido. Estado funcionando. O que é que ele selecionou? O Bruce selecionou o carro e o trem. Tá vendo, gente? Que fácil aí. É um pouco extenso, um pouco cheio de detalhes, mas não é uma coisa complicada, não. Eu não acho complicado, não. É só muita coisa para fazer, mas não são coisas difíceis. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, clique em joinha, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.